Muito boa noite a todos. É um prazer estar novamente com os irmãos reunidos. E, como é de praxe, gostaria de convidar os amigos para elevarem o pensamento numa prece a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo que os benfeitores nos amparem e nos protejam nesses momentos. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti, buscando o acolhimento, a paz, o amparo, a proteção, a intuição amiga e a inspiração amorosa. Possamos, nesses instantes em que passamos juntos, tirarmos o máximo de proveito e que possamos ter a serenidade e a paz para aplicarmos esses conceitos, essas informações, esses saberes na nossa vida diária, colhendo os frutos da reforma íntima e da transformação moral. Gratos pela oportunidade recebida, pedimos a permissão de darmos por aberta nossas atividades virtuais de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, é um prazer, como eu já disse, estar com os irmãos mais uma vez. É uma alegria, uma felicidade, ainda que virtualmente, né? Nesses momentos de pandemia, né? De restrição de aglomerações, do contato físico, né? Onde o isolamento se mantém ainda necessário, mas as nossas atividades continuam. A espiritualidade, o movimento espírita se reinventa, e nós encontramos novos caminhos, novas oportunidades, novas ferramentas para difundirmos a doutrina, espalharmos o conhecimento espírita e semearmos o consolo tão importante nesses momentos de preocupação, de ansiedade, de transição planetária. E o convite de hoje é para falarmos do item do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 4 e 5, que tem como subtítulo Causas atuais das aflições. Para a gente poder chegar nesse subitem, a gente tem que fazer uma pequena retomada no capítulo para poder nos situarmos um pouquinho nessa temática. Pois bem, o capítulo 5 é um dos mais importantes e mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque, como o nome diz, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo onde Kardec aborda a origem das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades nesse planeta. E nos dá a profilaxia, o tratamento dessas dores dentro da pedagogia cristã e do conhecimento espírita. Então, é um dos capítulos mais úteis, mais importantes que nós podemos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, muito lido, muito trabalhado, muito comentado. E começa esse capítulo 5, Kardec comentando versículos do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, e mais especificamente trechos do Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, que, aliás, às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não vejo o Sermão da Montanha no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês espíritas não comentam muito o Sermão da Montanha. Não, o Sermão da Montanha é extremamente presente no doutrina espírita, até porque é o momento em que Jesus fala abertamente da sua doutrina, do seu pensamento, de forma até bem direta, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, a fala de espiritualistas contemporâneos, como, por exemplo, Mohandas Karamchand Gandhi, ficou conhecido como Mahatma Gandhi,
líder espiritual e pacifista hindu. Gandhi, que não era cristão, como a gente disse, ele era hindu, ele disse que se todo conhecimento espiritual da Terra, por um motivo, sabe lá qual, sumisse, e restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, ainda haveria esperança para a humanidade. Olha a importância que Gandhi dava para o Sermão da Montanha. E o teólogo catarinense, brasileiro, catarinense, Huberto Roden, dizia que é um conhecimento espiritual tão profundo e tão importante, o Sermão da Montanha, que todos nós deveríamos ler diariamente de joelhos. Olha, de tão importância que ele dava para esse texto. Então, o Sermão da Montanha ele é presente, mas Kardec desmembrou. Então, vários capítulos e vários subitens do Evangelho segundo o Espiritismo são inspirados, são comentários em cima do Sermão da Montanha. Então, ele está muito presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E, particularmente, nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 1, Kardec vai pegar as bem-aventuranças de Mateus, a parte dela, Se a gente pegar o que tanto por Mateus como por Lucas nos evangelhos, alguma diferença entre um e outro, para Mateus, as bem-aventuranças aparecem em torno de 9, mas se a gente for contar mesmo, resumir bem, dá 7. E Lucas são 4. São 4 bem-aventuranças. Então, Kardec vai pegar tanto as bem-aventuranças de Lucas, como narradas, como citadas, por Mateus, como por Lucas. Então, as de Mateus estão no item 1 do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Então, aqui a gente vê, assim, uma coisa interessante. O Sermão do Monte, foi proferido próximo a um monte, não sabemos qual é o monte, Monte Hermon, próprio Monte Tabor, não sabemos qual é o monte, Mas era uma elevação em que Jesus vai falar para a multidão e vai dar uma espécie de uma síntese da sua doutrina. Nessa síntese, nós vamos ver várias bem-aventuranças, várias situações difíceis, de sofrimento, de dor, de dificuldade, que são constantes nesse mundo em que nós vivemos de prova e expiação. E Jesus vai descrever a situação e vai dizer qual é o benefício, qual é a consequência, qual é a recompensa que nós teremos ao passar por ela de forma resignada e humilde. Então, nesse trecho em que Kardec cita as bem-aventuranças de Mateus, a primeira, quando Mateus coloca bem-aventurados que choram, esse choro, ele está se referindo ao sofrimento moral, da dificuldade das relações pessoais. Bem-aventurado aqueles que choram porque vivem a incompreensão do cônjuge, da família, dos colegas de trabalho. É esse choro, é essa dor, é esse sofrimento das relações, dos conflitos do coração. Mateus também fala daqueles que têm fome e sede de justiça, os injustiçados, aqueles que se veem alijados dos seus direitos, dos seus benefícios do qual seriam merecedores, que são injustiçados, são oprimidos, são tiradas as suas justas e merecidas
situações de amparo pela lei e pela moral. São aqueles tratados desigualmente pelo poder mundano e pela lei dos homens. E, por fim, bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça. Aqueles que são perseguidos por fazerem o bem, por fazerem o que é correto, por tentarem semear e aplicar a justiça e a igualdade no mundo. Então, são as bem-aventuranças de Mateus, elas têm uma visão mais transcendental e espiritualista, são um pouco mais profundas do que as de Lucas, que a gente vai ver mais para frente, que já bate mais nas nossas necessidades básicas. E falando em Lucas, as bem-aventuranças que Kardec citou de Lucas para comentar nesse capítulo no item 2. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Então, são bem-aventuranças que falam da falta das necessidades básicas, né? A renda, né? O acesso a bens básicos, quando ele fala da pobreza, né? Da falta do recurso para as necessidades básicas, da falta do alimento, da fome, né? da capacidade de ter acesso a alimentos. E quando fala no choro, aí já em Lucas, né, esse choro é a falta da saúde física, processo de adoecimento, o sofrimento, o padecimento corporal. Né? Esse choro a que Lucas se refere, diferente do choro de Mateus, que é uma dor emocional, na de Lucas já é o sofrimento, a dor, perdão, pelo sofrimento ocasionado pelo processo de adoecimento, né? pelo padecimento do corpo físico, do corpo material. Então, a todas essas bem-aventuranças, Jesus promete recompensas, ou seja, benefícios ao passarmos por ela, ao vivenciarmos. Tanto que Jesus os coloca como felizes, bem-aventurados são felizes quem passa por essa situação. Mas quem as analisa simplesmente por um prisma materialista, ou um sentido literal, ou uma análise básica, uma análise superficial, rasa, né, vê na fala de Jesus um texto pueril, enganoso e até mentiroso. Porque essas reviravoltas, essas mudanças, esses reveses, eles não acontecem, não costumam acontecer com frequência na nossa vida, na nossa encarnação. Atribuindo muito uma fala demagógica, um discurso falso, um discurso enganador, a esse profundo texto, a esse importante texto do conhecimento espiritual. Pois para entendermos com alguma profundidade as palavras do Cristo, é necessário uma premissa, um saber, um pilar, um paradigma do qual Jesus trabalhou muito na sua vinda na Terra, que é uma visão de Deus como um Deus amoroso, um Deus Pai, e a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma após a morte e a nossa verdadeira vida com a vida espiritual. Sem esses saberes, nós não temos como absorver a profundidade do Sermão da Montanha e entender a visão do Cristo
o ensinamento que Jesus nos deixou a respeito da causa e da profilaxia, da prevenção ao sofrimento, às nossas dores. A doutrina espírita veio 2000 anos após nos aprofundar nesse conhecimento. A doutrina dos espíritos veio nos trazer um aprofundamento maior e um melhor entendimento daquilo que Jesus falou, e a humanidade não pôde absorver aquela época com tanta profundidade. No entanto, para que nós possamos entender e podemos olhar pelo prisma da doutrina espírita, é fundamental nós revisarmos os princípios básicos da doutrina espírita, que são mais aproximadamente 5. O primeiro, que é a crença, certeza da existência de Deus. Não um Deus antropomórfico, de forma humana, não um Deus cruel, vingador, punitivo, mas um Deus amoroso, um Deus que é a inteligência suprema, como na primeira questão do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Um Deus soberanamente justo e bom. Então, se esse Deus é a inteligência suprema, se esse Deus é soberanamente justo e bom, perfeito nos seus atributos, esse Pai, que a tudo planeja, a tudo abraça, deseja o bem dos seus filhos amados também. Segundo o princípio da imortalidade da alma, a qual Jesus nos falou, mas a doutrina espírita veio reforçar e atestar essa realidade da sobrevivência da alma por meio da mediunidade, onde os espíritos, por intermédio dos médiuns, vieram comprovar a imortalidade da alma e a individualidade dessa alma, desse espírito, após a morte. Somos seres imortais. Sobrevivemos e antecedemos o corpo que temporariamente nos envolve aqui na Terra. A pluralidade dos mundos habitados, terceiro princípio. A vida nos universos, nos diferentes mundos. Este universo enorme, infinito, não foi feito para o deleite dos nossos olhos. As estrelas não estão no firmamento para enfeitar o nosso céu, mas sim, ali orbitam mundos que, por sua vez, também têm ligado a ele espíritos que seguem ali o seu progresso, encarnando nesses diferentes mundos de acordo com a sua natureza e a sua necessidade. Os planetas são escolas, cada uma com níveis diferentes, oferecendo aprimoramentos diferentes aos espíritos ali matriculados, e esses mundos são solidários entre si. Plural também é as vidas sucessivas, também são plurais. A reencarnação, quarto princípio. Somos criados simples e ignorantes, e por meio das vidas sucessivas, a cada encarnação, crescemos, aprendemos em conhecimento e em sentimento, construindo a sabedoria, o conhecimento usado de forma ética. Por fim, a mediunidade, a comunicabilidade entre o plano físico e espiritual, entre os encarnados e os desencarnados, entre os ditos mortos e os ditos vivos, num intercâmbio que é muito mais comum do que a maioria das pessoas pensam, e a doutrina espírita vai vir desse intercâmbio. Pois é nesses princípios, por intermédio deles, que interpretamos e decodificamos os fenômenos que nos rodeiam e também os textos evangélicos. Precisamos deles para podermos extrair
todo o conhecimento que podemos obter e a partir daí termos o consolo e o conforto tão importante, tão necessário ante a dificuldade e ante as aflições também. Pois em cima desses princípios, nós entendemos que Jesus prometia as recompensas majoritariamente na vida espiritual, no pós-vida, no retorno ao nosso verdadeiro estado, que é o estado de espírito, ao sairmos da Terra. É lá que vamos colher os frutos de todas as nossas ações aqui na Terra. Então, as recompensas que as bem-aventuranças nos proporcionam, o ensinamento de Jesus é bem claro, se dá no mundo espiritual, na erraticidade, na vida espiritual, a qual Jesus vai falar e a doutrina espírita vai comprovar por intermédio da mediunidade. Então, quando aplicamos esse paradigma da imortalidade da alma, se clareia muito do que é dito nas bem-aventuranças. Mas algumas situações não se dá somente na vida espiritual. Principalmente quando falamos das bem-aventuranças de Lucas, que são eminentemente materiais. Né? Fome, quem tem fome será saciado. Quem tem sede vai ter sua sede aplacada. Quem vivencia a pobreza vai experimentar riqueza. Quem chora da dor física vai experimentar a saúde. A fome, a saúde, a sede, a riqueza. Isso não se dá na vida espiritual. Você não vai ter a saciedade do corpo físico, dos sentidos físicos na vida espiritual. Então, aí, para entendermos bem as bem-aventuranças de Lucas, nós precisamos da reencarnação. Entendendo o ciclo das vidas sucessivas, onde o espírito que experimenta a pobreza e a outra encarnação pode experimentar a riqueza. São provas diferentes, são situações de aprendizado diversos. Quem experimenta a doença pode, em outra encarnação, experimentar a saúde. E quem tem a saúde e abusa do corpo físico pode experimentar a doença e a debilidade orgânica para bem valorizar a saúde e melhor usar o corpo físico. Quem esbanja na fartura, não se preocupando com seus semelhantes, pode, em alguma encarnação, experimentar a fome. Então, as provações, né, as bem-aventuranças de Lucas são também melhores compreendidas quando, além do princípio da imortalidade da alma, nós aplicamos a lei da reencarnação. Então, nós entendemos com Jesus e com a doutrina espírita, através da ótica da imortalidade, da alma e da reencarnação, a profundidade dessas bem-aventuranças. Mas, no entanto, para muitos, se a imortalidade da alma consola, ela não explica para a grande massa dos cristãos a diversidade das aflições ante os indivíduos. Porque uns sofrem mais e outros sofrem menos? Como é feita essa distribuição? Por que pessoas boas padecendo e pessoas más, com vidas aparentemente calmas e tranquilas? Ora, essa aparente injustiça, que a muitos angustia, ela só é aparente. Porque se voltarmos ao primeiro princípio espírita, e que Jesus também aprofundou, de que somos criados por um Pai, o universo é criado e gerido por um Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, amoroso a níveis que nós ainda estamos longe de conhecer, é inadmissível
que as aflições não tenham uma causa, não tenham um porquê, e que esse porquê esteja associado ao nosso aperfeiçoamento. E uma causa aleatória aos nossos sofrimentos seria incompatível com a bondade divina. Então, a causa A. E se muitas vezes nós não entendemos, não alcançamos, é porque nos faltou capacidade e maturidade para aprofundarmos nela. E aí, com o conhecimento cristão, com a missão de Jesus, de vir à Terra nos ensinar, e com o advento da doutrina espírita, nos permitindo aprofundarmos nessa questão, podemos hoje entender muito melhor as causas das aflições. Que Kardec vai introduzir no item 4 desse capítulo 5, já nos explicando que as aflições têm duas origens. Uma nos nossos atos, nas nossas ações dessa encarnação, dessa vida, a vida material, dessa existência, e outras têm origem fora dessa existência. Mas todas como consequência dos nossos atos, como resultado das nossas ações. Resumindo, ou as nossas aflições têm origem em atos, são consequências de atitudes, comportamentos, decisões que tomamos nessa existência, ou são equívocos cometidos em vidas passadas, em reencarnações anteriores. Com que finalidade que essas aflições se manifestam, que essas consequências retornam a nós na forma de dores, sofrimentos, dificuldades? Com que finalidade? Deus faz isso para nos punir, para nos castigar? É essa a visão que temos de Deus? É essa visão que Jesus nos dá de Deus quando ele fala de pai, paizinho, pai amoroso? É essa visão que a doutrina nos apresenta, nos descrevendo Deus como soberanamente justo e bom? Um Deus punitivo? O certo que não. Deus é amor, mas ele também quer o nosso crescimento, a nossa evolução e o nosso aperfeiçoamento moral. De forma que o resultado, a consequência das ações que cometemos, todas as ações que cometemos, por mais pueril, por mais ínfima, até as ações de maior vulto, retornam para nós como consequência. De forma que somos os arquitetos do nosso amanhã, plantando o hoje com as nossas ações. Deus assim o permite para que possamos, sofrendo a consequência dos nossos atos, amadurecermos e aprendermos. E Kardec vai dizer que a grande parte, se não a maioria, das nossas dores tem origem, tem causa nessa mesma encarnação. Quando ele, no capítulo 4, se os senhores me permitirem, Kardec começa assim, no segundo parágrafo. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Que muitas das nossas dores são consequências naturais do nosso caráter, né, da nossa moral e do nosso comportamento, da nossa conduta, de como agimos nessa encarnação, nessa vida material. E segue o codificador.
Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Aí começa o codificador. Seu orgulho e da sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento e por não terem limitado, disciplinado os seus desejos. E aí o codificador vai nos dar 4 exemplos de comportamentos que plantam aflições na encarnação, na mesma encarnação. Começa o benfeitor. Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Falando de casamentos, uniões afetivas, onde o que moveu aqueles indivíduos que formam essa dupla evolutiva, que deveriam estar unidos por afinidade e pelo sentimento, tem ali tão somente o interesse material ou a satisfação erótica ou sexual. Onde muitas vezes os motivos que levam a essa união não são sólidos, fortes o suficiente para que essa dupla se mantenha unido e que essa união seja saudável e proveitosa para a família. Segue o codificador no segundo exemplo. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas querelas, quantas futricas, quantos melindres não são despertados se nós agíssemos com menos vaidade, menos orgulho, fôssemos mais moderados na hora de nos manifestarmos, e a vaidade e o orgulho nos deixassem menos suscetíveis, nos ofendendo ou nos magoando por qualquer coisa, às vezes desperdiçando oportunidades proveitosas de trabalho, de evolução e de progresso para nós e para a coletividade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Quantas vezes desgastamos e depreciamos o nosso corpo físico por excessos da mesa, do comportamento, que fazem com que esses determinantes levem nosso corpo físico, corpo que não é nosso, na visão espírita, nos é emprestado por Deus para progredirmos, ao extremo, ao limite, e ao curto, médio ou longo prazo, esse corpo colapse em alguns dos seus sistemas, semeando ali os processos de adoecimento, atrapalhando a nossa encarnação, dificultando de que consigamos atingir as metas, os objetivos com os quais nos propomos nessa encarnação. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Seja por fraqueza, por indiferença, deixaram se desenvolver nos filhos os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ressecando o coração desses filhos. Mais tarde, colhendo o que semearam. Admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a sua ingratidão. Esquecendo que esses filhos não são criaturas criadas no momento da concepção, são espíritos imortais também, que nos são emprestados, que Deus nos outorga a tutela
principalmente nos momentos iniciais da vida, para que não só nós possamos dar o suporte para o início da sua encarnação, mas também orientações, ensinamentos, diretrizes, para que esses espíritos que estão temporariamente, pontualmente nessa encarnação, na condição de nossos filhos, tenham o máximo possível de chance de ter êxito, de ter sucesso na sua proposta reencarnatória. Indiferenças, preguiça, pode fazer com que nossos filhos adotem, adquiram comportamentos nocivos que atrapalhem a sua encarnação. Então, Kardec nos desafia, no antepenúltimo parágrafo do item 4, que todos nós que temos o coração ferido pelas vicissitudes, pelas decepções da vida, que nós nos interroguemos a nossa própria consciência, de forma fria, racional, que a gente remonte passo a passo os males, as dores que nos afligem, e a gente se questionar se na maioria das vezes a gente não puder encontrar a raiz, a origem, a causa, a etiologia do nosso sofrimento em comportamentos equivocados ou em passos maldados nessa mesma encarnação. E a gente se deparar com um pensamento, nossa, se eu não tivesse feito tal coisa, ou se eu tivesse agido diferente, eu não estaria nessa situação. Em muitas das nossas situações de dor e de sofrimento, nós conseguimos remontar a causa em equívocos, em erros, nessa mesma encarnação. Então, o homem deve todas as suas aflições a si mesmo. E é isso que a doutrina espírita nos mostra. Se não nessa vida, nessa encarnação, se não encontrarmos nessa encarnação a causa, ela estará em outra encarnação. Mas sempre ela tem origem nos nossos males. E a prevenção, a profilaxia, o tratamento para essas dores está na nossa transformação moral. Na construção do homem novo, na reforma íntima, no espírito que amadurece e preenche as suas imperfeições com perfeições. Transforma seus vícios em virtudes, sua ignorância em conhecimento, se preenche de nobres sentimentos, o maior de todos, o amor, a forma mais pura do amor, o ágape, o amor doação. É nessa transformação que vamos encontrar a vacina, o imunizante, o medicamento definitivo para as nossas dores e os nossos sofrimentos. Até lá, Deus vai permitir que ele exista como uma advertência, como um sinal. Da mesma forma que a dor física no nosso corpo é um alerta, é um alarme dizendo alguma coisa de errado está acontecendo. A dor moral, o sofrimento é um alerta dizendo que saí do caminho do bem. Estou saindo agora ou saí antes? Tenho que rever atitudes, tenho que me transformar. É imperativo que me modifique para, seguindo novamente o caminho do bem, eu possa evoluir
de forma rápida e ser mais feliz junto àqueles que amo e que também estão construindo a sua felicidade. Abrindo as portas para esferas existenciais e conscienciais mais evolutivas, mais felizes, de maior realização. Então, Jesus nos convida à transformação moral para o alívio das nossas dores. E os bons espíritos, por meio da doutrina, nos destrincham um pouco melhor o mecanismo para lidarmos com as dores. Paciência, a resignação e a humildade, mas o entendimento de que a modificação íntima é o fundamental para a nossa transformação. E que sob as bênçãos de Deus, a inspiração de Jesus e o auspício dos bons espíritos, possamos todos transformar as dores em alegrias, as aflições em felicidade. E ao mesmo tempo que curamos as nossas chagas, melhoramos o mundo e ajudamos também os nossos irmãos. Fica o convite aos nossos amigos a lerem, buscarem na fonte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 4 e 5, causas atuais das aflições, para que possamos, a fonte, saindo um pouquinho da limitação desse que hoje comenta, mas que os irmãos possam aprofundar nesse precioso ensinamento que Kardec e os espíritos superiores nos legaram, inspirado nas palavras sábias e amorosas do Mestre Jesus, o Sermão da Montanha. Muita paz a todos, Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Convidamos a todos para nos acompanharem nessa prece de encerramento. Pai amado, obrigado por tudo que nos deste, pelo ensinamento espiritual, pelos missionários que repetidamente vêm à Terra nos ensinar e exemplificar a tua doutrina, a tua lei, a tua sabedoria. Mas também, obrigado por esse corpo físico, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, crescendo na alegria e na dor, na ignorância e no conhecimento, na viciação e na virtude, onde hoje colhemos pela lei de causa e efeito que plantamos ontem. A dor que educa, mas também a alegria que nos estimula. Assim vamos amadurecendo, despertando, nos aprimorando e crescemos rumo à perfeição que tanto almejamos. Com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, pedimos a permissão de darmos por encerrada nossa exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos, e muita gratidão pela paciência dos amigos tão queridos de terem ficado até agora conosco. Muita paz a todos, que possamos todos transformar as nossas dores como adubo, como fermento para o nosso crescimento espiritual, para a nossa elevação. Muita paz a todos. Gratidão.